Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 4 de dezembro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. A expectativa para hoje é que o mercado venha fechar no campo positivo, pode abrir em alta, mas fecha no negativo. E é isso que está acontecendo lá fora, seguindo o mercado americano, né? Como existe esse distanciamento muito grande entre a abertura do nosso pregão e a abertura do pregão nos Estados Unidos, a gente começa um pouco independente e quando lá abre a gente se adequa ao mercado lá fora. Se bem que ontem não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, abriu, acabou realizando bastante. No final, o nosso mercado subiu, né? Fechou praticamente na máxima do dia. E, enfim, depois de 1h30 que fechou Nova York, fechou praticamente na mínima do dia. Então aqui a expectativa é que ele venha a realizar. O estocástico já estava bem sobrecomprado em 93%. E a gente vê aqui esse candlezinho sinalizando aqui, perdeu a força da alta. Já esteve pior. Agora testando uma resistência aqui de Fibonacci. A expectativa é que o mercado venha fechar no campo negativo hoje. Se a gente pegar aqui o SP500, a gente vai ver que ele fechou nessa. Ele abriu, fez máxima 1423, quase 424, para no final fechar praticamente na mínima. Chegou a testar os 1409, fez mínimo em 1408 e qualquer coisa, 1408,46, e hoje já abre, né, testando esse duplo e forte suporte, onde a gente tem aqui a linha de tendência de alta, a gente tem o suporte de Dow em 1409, e as médias aqui 8 e 5, 5 em vermelho, 8 em azul, já se juntam para reverter, né, possivelmente reverter uma queda. O estocástico com essa abertura já não está mais sobrecomprado. Ele ficou sobrecomprado, trazendo uma divergência de topos. E agora ele confirma o movimento de queda. Já abre, já está vendido em 75%. A expectativa é que o mercado venha a realizar mais ao longo do dia. O mercado abriu lá fora, abriu tem 5 minutos. E a expectativa é que ele venha a, enfim, testar esse duplo suporte, né, um suporte muito forte. Talvez ele tenha uma certa dificuldade no início do dia. A gente pode até ver ele voltar a subir um pouquinho para testar esse suporte ao longo do dia. Caso rompa, feche rompendo esse suporte hoje, ele rompe, né, um suporte importante e, enfim, faz com que ele perca essa sustentação, e com isso ele abre a expectativa de realizar, dessa vez não 50%, mas 38,2%. Ele testa aqui a média das bandas de Bollinger, que passa exatamente hoje no suporte de 38,2 em 1393. Não acho que ele vai chegar hoje aqui, mas perdendo esse suporte de 1409, fechando abaixo de 1409, a expectativa é que amanhã ele venha buscar esse patamar aqui. Petrobras continua dando uma área de deriva, sem grandes movimentações. Papel agora de estável, né? 0 a 0, cravado 0 a 0 agora. Aí ele fica entre menos 0,05, mais 0,05. Então, enfim, bem sem graça o papel. Vale 12, né, dentro daquela formação, possível formação de um triângulo, fechou com enforcado. A expectativa é uma realização um pouquinho mais forte, mas ele deve ficar derivando aqui por mais 2 semanas até se encaixar nesse intervalo entre
66 de 75% desse movimento dessa linha de resistência aqui. Então a expectativa vale 0,76 de queda. Ela está em 36,37. Ele fez mínima hoje em 36,31. Tem um próximo suporte aqui 36,17. A expectativa é que ela não venha a testar essa linha de tendência de alta. Ela passa perto e volta a subir devagarinho, arma um novo pivô, passa mais uns 2 dias aqui de uma forma comedida vindo para baixo, para depois fazer um zigue-zague para cima, como aconteceu aqui. Tá certo? Ele sobe, realiza um zigue-zague para cima para buscar esse intervalo de tempo aqui. Veja que isso aqui não é preço. Esse intervalo aqui é de tempo. Preço é de cima para baixo. Tempo é na linha horizontal. Então, dentro desse intervalo de tempo é que a Vale tem que se encaixar para aí sim confirmar a figura, que é uma figura de continuação de tendência de alta, né? Triangular ascendente, ele já está apontando para cima. Ok? Bom, dito isso, a gente, enfim, olha aqui alguns papéis. Itaú realizando um pouquinho. A gente está vendido em alguns papéis que eu vou falar daqui a pouquinho. No aftermarket, o Itaú fechou com uma estrela cadente, mas o ponto fundamental é que ele já chega num objetivo de alta, na linha de retorno desse canal de alta, muito próximo da resistência de 33,30, abre com gap e fechando desse jeito aqui, ele forma um harami, ele forma pode formar um harami, na verdade aqui já é um spring top, sinaliza perda da força da alta, e com o cano anterior ele forma um harami. Aqui ele pode estar formando um spring top ou um doji, mas fundamentalmente ele forma um harami de reversão baixista. E aí a expectativa é que ele venha buscar a linha de tendência de alta, né, com dois suportes importantes. Primeiro, 38,2 de Fibonacci, aqui já é a expansão de Fibonacci aqui de trás, enfim, dentro de um zigue-zague para cima, né? Então, o primeiro suporte está em 32,12, segundo suporte em 31 e 37. Então, o YouTube pode realizar e deve, pelo menos nos 32 e 10, 32,2, ele deve realizar para depois voltar a subir. Bom, primeiro soltamos uma compra aqui JBS, que já estopamos no 0 a 0. Então, mas a gente tem uma filosofia muito simples, nunca transformar um pequeno lucro em grande prejuízo. Então a gente estopou no 0 a 0 quando o mercado lá fora veio para baixo. Na verdade, agora começando a melhorar aquilo que eu tinha dito, né? A SP500 agora na máxima do dia com 0,10 de alta, Nasdaq na máxima do dia 0,18 de alta. O papel não conseguiu no primeiro momento romper aquele duplo suporte. Sobe um pouco para pegar força para voltar a cair. Bom, temos vendidos aqui Bradesco. Bradesco fechou com uma figura que lembra uma estrela cadente. Não é estrela cadente, porque a sombra superior tem que ser pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. Normalmente sombra cadente, estrela cadente tem sombras grandes, né? O ideal é que essa sombra fosse o dobro do tamanho que ela é agora. Aí sim seria uma estrela cadente mostrando força na reversão. Bradesco aqui tem uma divergência de topos. Lá fora subindo aqui acompanha a alta.
Então quando abrir o mercado inteiro realizou, agora lá sobe, aqui começa a sustentar outra vez. Mas a expectativa é de queda para o papel. Outro papel MPLU. Ele está vindo com um pouquinho mais de força. Fez aqui uma tempestade à vista, que é a figura de reversão. Quando perdeu os 48,28, sinalizou uma venda. A gente vendeu a 48. Pedro vendeu ao contrário. Não é, Pedro? Vendeu atrasado. Enfim, aí foi muito rápido a queda, a gente soltou a venda nos 48. Para ser inclusive um pouquinho mais conservador, né? Estocástico vendido lá em 77%. O papel tem o primeiro grande objetivo na retração de 50% de Fibonacci. A expectativa é que, enquanto o papel realiza, a média das bandas, em que estava para cima, comece a estabilizar e venha encontrar essa retração de 50%. Então 46,10 é o objetivo para esse papel. Ele tem um outro suporte, uma venda mais conservadora, rompendo 47,66. Ele fez mínima hoje em 47,65. Na verdade aqui teria sido um day trade. Se a gente tivesse pego essa venda em 48,28, 48,25, enfim, acima de 48,20, a gente estaria estopando para o day trade, estaríamos estopando exatamente nesse ponto aqui, 47,66. Então foi uma venda agressiva no intuito de um day trade, mas a gente pegou muito tarde, então a expectativa é que a gente venha parar, estopar aqui em 47,06. Está na nossa recomendação de venda. Vocês podem ver aqui, venda rompendo suporte de 48, objetivo 47,06. Se você não está recebendo isso aqui no seu computador, estando com o Shark aberto, solicite esse serviço. Ele é de graça, sinalizando, e aqui também, além do histórico aqui em cima dos nossos disparos, você tem aqui, né, o venda rompendo suporte 48, tem um objetivo em 47,08 e temos um stop aqui também. Então tem aqui tanto a compra como o objetivo e depois, se der tudo errado, o stop. Então solicite esse serviço, ele é de graça e está à disposição de vocês. Olha aqui, ele já fez praticamente, chegou, quer dizer, praticamente, ele perdeu 47,66, fez 47,24. E aí, Pedro, o nosso stop agora onde é que é? Então 47,06, ele quase chegou ali, tem espaço para vir mais, tá certo? Já estamos ganhando 1,10, vou botar um stop de 0,5%, garantir uma antiga caderneta de poupança que dava 0,5%, né? Dava 0,5% e a gente achava pouco, né? Ok? Vamos aqui pro próximo. Vamos aqui pro próximo. Vim dar uma olhada geral aqui. PDG. PDGR3. Chegou num objetivo, forte objetivo. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Ainda não chegou, quase lá. Aqui é a linha de tendência. Linha de tendência de baixa. Ele tem uma forte resistência 3,35 para hoje.
Ele fez máximo aqui em 3,33. A gente estopou esse papel ontem, é isso? Homem de pequena fé. Vamos ver MRV agora. Aqui. Homem de pequena fé. É quase. Então tá aqui, ombro, cabeça, ombro. Chegou no objetivo. Agora aqui, ele rompeu, olha só, truquezinho. Você põe como default 50%. Aí já não é mais o objetivo do ombro, cabeça, ombro. Já é o objetivo da expansão de Fibonacci. Rompeu 50%? Beleza, aí você faz a expansão maior. Aqui, máximo 10,96. Próximo objetivo agora. Vou botar um pouquinho mais pra... Deixa eu só tirar o que não é importante. 10,95, tá bom. Então olha só. Próximo objetivo. Coincidência ou não, olha aqui. Pá, topo anterior. Vou dar aqui 10, aí 10,96, pronto. Tá aqui 10,96, 12,78. Então ele fez máximo aqui 12,75, 12,76 e aqui 12,84, ou seja, ele chega no topo anterior. Espetacular essa foto aqui, espetacular. Isso aqui com certeza vale um print para o próximo curso. Então, obviamente, tem alguns papéis que estão subindo bem. Vamos pegar aqui Gafisa. Não sei se eu falei de Gafisa. Mas de qualquer maneira, alguns papéis aqui querendo subir bem, né? Melhorando. Mas a questão fundamental aqui são os principais papéis: Petro, Vale, OGX e setor de bancos. Esses devem realizar. Banco do Brasil, por acaso, subindo, né? O Banco do Brasil às vezes vai na contramão dos outros dois, de Petro, de Bradesco e Itaú. Mas aqui de qualquer maneira está dentro de uma área de deriva, estocástico neutro em 77%. Tem uma compra rompendo 22,50. R$22,50 seria uma compra. Mas o ruim aqui é que você tem a banda, não é, a banda de Bollinger não é nem tanto a minha preocupação. A preocupação maior é essa resistência aqui, ó. 23 arredondando, 22,97. Tem ou seja, o papel só vai romper, só vai subir bem com tranquilidade depois de ele romper a retração de 38,2. Aí sim, um pouquinho mais abaixo, 23, aqui 23,40, um pouquinho mais aqui nos 23,30. Aí sim o papel sobe, anda livremente, tá certo? Então aí, gente, o mercado de uma certa forma segurando, muito parecido com ontem. Volume para hoje tá bom, projetando 5,63, 5 bi 630 milhões. É um pouquinho acima da média nesse momento, com 2 bi. Então 5,7 quase bi é a projeção para hoje. Vamos ver se ele mantém essa expectativa. É um mercado bem dividido. Primeira linha realizando um pouco, enfim. Deixa eu só falar aqui sobre o CEMIG. O CEMIG tinha tudo para realizar hoje, não realizou. Recuperando um pouquinho. Esse setor CEMIG, Tractebel, são papéis que ainda estão um pouquinho melhores.
Então, enquanto ele respeitar essa linha de tendência de alta, ele vai para cima. CESP ontem subiu bem, hoje já começando a devolver um pouco. Não é para entrar no momento. E o outro papel era Eletrobras. Tentaram se romper na máxima de hoje, era para comprar. A Eletrobras, sinceramente, eu não recomendo mais esse papel até que os fundamentos mudem. Não. Por quê? Muito gap, muito mexido, muito... Eu não quero usar a palavra manipulado, mas muito esquisitão, sei lá. Né? Ele vem para baixo, daqui a pouco ele sobe. Teve um dia que subiu 25% do nada, depois cai. E nada aconteceu para ele subir 25%. Ele fecha nesse ponto aqui, abre lá em cima, realiza, volta, perde força, não sei. Não tá dentro de um padrão gráfico que eu acho que seja confiável. Então, simplesmente estou fora de recomendar compra para esse papel. Enquanto esse papel está na gaveta, como diz o americano, está no doghouse, está na casinha de cachorro, lá no final do jardim. Nem estou olhando para ele. Não estou achando nada bom esse papel, graficamente falando. Ok, vamos encerrando por aqui. A gente volta às 4h30 com o nosso call de fechamento. E na sequência a gente entra com a nossa palestra de hoje. Vamos falar mais uma vez sobre Ishimoku, dando alguns parâmetros, né, a formação das linhas, como é que elas são formadas, né, o Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikuspan, para que serve o Chikuspan, e falar um pouquinho também, voltar a lembrar as estratégias, né, do Senkuspan A e B que fazem a nuvem. Ok? É praticamente um trading system esse indicador. Quanto mais eu estudo esse indicador, mais eu gosto dele. Ele está começando aqui no Ocidente. É um indicador que foi montado em 1939, se não me engano, por um jornalista japonês. Enfim, a partir de 1944, né, com o fim da guerra, o mercado japonês começou a criar volume, e aí, enfim, começaram a utilizá-lo e tem utilizado bastante e utilizado cada vez mais nos dias de hoje. Chegou no Ocidente há pouco tempo e, né, como gráfico japonês, né, virou febre. Então, vou falar um pouquinho mais sobre ele também. Ok? Ficamos por aqui. Uma boa tarde a todos, bons negócios e até às 4h30 da tarde.